Bem-vindos à nossa conferência web. Em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, damos as boas-vindas à conferência web de hoje intitulada Melhorando os Esforços de Prevenção nas Escolas para Populações Hispânicas e Latinas no contexto em mudança da Covid-19. Esta conferência web está sendo realizada graças à colaboração com o Centro Regional de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção do Nordeste e Caribe, o PTTC Nordeste e Caribe, e terá uma segunda parte intitulada Conversa entre Colegas, que acontecerá no dia 3 de fevereiro de 2021, das 15 às 16h30 no horário leste. No bate-papo, há um link para você escrever e juntar-se a nós. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica, licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriãs a senhora Dolca Michele Zelaya, coordenadora do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, o NHL-PTTC, e a senhora Clara McCurdy-Curlis, do Centro Regional de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção do Nordeste e Caribe, o PTTC Nordeste e Caribe. Antes de apresentá-los aos apresentadores de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre esta conferência web. Esta conferência está sendo gravada e arquivada para reprodução futura, também está sendo gravada em espanhol e publicada em nosso website. Informações de contato estarão ao final desta webconferência. Uma cópia da apresentação de hoje também será disponibilizada, e quando chegarmos à parte de perguntas e respostas, você terá a oportunidade de ouvir as perguntas que foram feitas durante essa apresentação ao vivo e que foram escritas na caixa de perguntas e respostas. Também pediremos que você preencha uma breve pesquisa de satisfação ao final desta conferência web. Esta avaliação de satisfação é importante para o trabalho que o PTTC faz e nos dá a oportunidade de melhorar esforços de treinamento. Embora não tenhamos garantido créditos educacionais continuados para este evento, planejamos fazê-lo para eventos futuros. Instruções de como obter um certificado de conclusão serão enviadas por e-mail após o término do evento. Vamos começar por apresentar a Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias. A NALBA é uma organização sem fins lucrativos e está localizada no Novo México. A missão e o objetivo da NALBA é influenciar a política nacional de saúde mental, eliminar disparidades no financiamento e acesso aos serviços e melhorar a qualidade dos serviços e os resultados de tratamento para as populações latinas. A NALBA foi criada para suprir a necessidade de uma voz nacional unificada para as populações latinas na área de saúde mental, para chamar a atenção às grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada em prática e pessoal devidamente treinado. O diretor executivo da NALBA é o senhor Fred Sandoval. O objetivo da NALBA é fornecer liderança nacional em saúde mental e abuso de substâncias na comunidade latina. As prioridades da NALBA são a expansão da capacidade direcionada a serviços e a força de trabalho nas áreas de saúde mental e abuso de substâncias para latinos, práticas estabelecidas e baseadas em evidências para o tratamento de abuso de substâncias e saúde mental para latinos, esforços legislativos para aumentar o número de conselheiros, terapeutas e outros profissionais dedicados ao abuso de substâncias e à saúde mental, financiamento para transtornos concomitantes do abuso do álcool e outras substâncias, crise de opioides na comunidade latina e prevenção do suicídio.
Agora, permita-me apresentá-los aos Centros de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. O Centro Nacional Hispânico-Latino, PTTC, faz parte da Rede PTTC, um recurso multidisciplinar para profissionais da área de prevenção. O PTTC foi estabelecido em 2018 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços, de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, chamado SEMSA. A rede PTTC é composta por 10 centros regionais domésticos, 2 centros de área de foco nacional e um escritório de coordenação da rede. Juntos, a rede atende aos 50 estados americanos, o Distrito de Colômbia, Porto Rico, as Ilhas Virgens Americanas e as Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. O PTTC Hispânico-Latino tem um foco nacional nas comunidades hispânicas e latinas e na força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. O PTTC conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, a senhora Dolca Michele Zelaya como coordenadora do projeto e Priscila Diamassi como assistente administrativa executiva. Nosso centro tem foco nacional nas comunidades hispânicas e latinas e na força de trabalho que atende essas comunidades. Agora é hora de apresentá-los a Clara McCurdy Carles. Clara, muito bem-vinda e muito obrigada por colaborar conosco. Nas palavras de Clara, obrigada, Dolca, pela introdução. O Centro de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção da Região 2 do Nordeste e do Caribe é gerenciado pelo Centro Rutgers de Ciência da Prevenção em Nova Jersey, em colaboração com o EDC, Centro de Desenvolvimento da Educação. Seu objetivo é fortalecer a força de trabalho de prevenção ao abuso de substâncias por meio de atividades de transferência de tecnologia, incluindo a realização de treinamento multifacetado e assistência técnica, para aprimorar conhecimentos e habilidades em práticas de prevenção e prevenção baseadas em evidências. Nós servimos New Jersey, New York, Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas. Você pode ver onde estamos localizados no mapa aqui com o círculo laranja. No mapa, você também pode ver os outros centros que compõem a rede PTTC, que estão localizados em todos os estados dos Estados Unidos. O nosso centro regional PTTC é composto pela doutora Kristen Gilmore Powell, diretora, Claire Neary, coordenadora do projeto, e Clara McCurdy Curlis, coordenadora de treinamento e assistência técnica. Bem, agora é hora de apresentar nossos apresentadores de hoje. Gostaria de apresentar primeiro Shai Fuxman como diretor da Academia de Saúde Mental e SEL, Aprendizagem Social e Emocional da EDC. Ele tem proporcionado desenvolvimento profissional para ajudar educadores nas escolas a promover o SEL e a saúde mental dos alunos. Como especialista em treinamento e assistência técnica em solução de prevenção na EDC, ele também tem apoiado agências estaduais e continua apoiando organizações comunitárias para implementar e avaliar programas eficazes de prevenção ao abuso de drogas. Agora eu gostaria de direcionar a Dolca para apresentá-los a Michele Baroni. Obrigada, Clara. É uma honra apresentá-los a Michele Baroni. Ela é diretora do clube de prevenção chamado Clube Mixtura, da CETPA, uma clínica de saúde mental localizada em Norcross, na Geórgia, desde 2006. Ela tem a honra de ter servido mais de 5.500 jovens e espera continuar esta missão ao longo de sua vida. Michele Baroni diz: você não pode salvar a todos, mas você pode plantar essa semente de esperança em cada um deles com um abraço caloroso e um sorriso amigável. Shai e Michele, sejam bem-vindos. É uma honra para nós tê-los aqui hoje. Shai, você pode começar sua apresentação. Então, agora são as palavras em verbatim
traduzidas para o português da apresentação de Shai Foxman e de Michele Baroni, começando com Shai. Boa tarde, muito obrigada, Dolca. Muito obrigada pela introdução e a todos vocês por se juntarem a nós nesta conferência web. Como Dolca e Clara disseram hoje, vamos falar sobre estratégias de prevenção de substâncias em todos os sistemas escolares. E esta é uma foto minha antes da pandemia, sem barba. Antes de começar minha apresentação, eu gostaria de ouvir de vocês. Gostaria de ouvir que tipo de esforços e ou estratégias de prevenção vocês têm usado em suas comunidades. Essas podem ser estratégias que você está usando agora, no contexto da pandemia, ou estratégias que foram interrompidas pela pandemia. Então, se você puder, compartilhe suas estratégias no bate-papo para que possamos ver que tipos de estratégias todos nós temos usado. E, por favor, continue escrevendo no chat para contribuir sobre essas estratégias e mais tarde vou falar sobre elas, sobre o que vocês escreveram. Gostaria de começar minha apresentação revendo os fundamentos do campo de prevenção do abuso de substâncias. Porque, embora o contexto tenha mudado devido à pandemia, os fundamentos podem continuar a orientar nossos esforços, ainda agora neste contexto alterado. E quero começar com a ideia mais básica, na minha opinião, que é a da estrutura teórica, que tem guiado os esforços de prevenção por muitas décadas no campo da saúde pública. A ideia é que o uso de drogas seja, muitas vezes, uma resposta aos fatores de risco e à falta de fatores de proteção enfrentados por nossos jovens. A ideia é que se pudermos reduzir os fatores de risco e, ao mesmo tempo, aumentar os fatores de proteção, podemos, então, prevenir. Outra forma de falar sobre a mesma ideia de fatores de risco e de proteção e como você pode prevenir não só o uso de drogas, mas também outros sintomas, é usar essa metáfora do iceberg. A ideia é que possamos ver, e geralmente queremos abordar os sintomas de problemas que existem na saúde mental ou causados por fatores de risco e proteção. Esses tipos de sintomas incluem uso de drogas, violência, dificuldade acadêmica, mas se começarmos a olhar por baixo da superfície, podemos ver que todos os problemas com esses sintomas e outros são causados por problemas relacionados à saúde mental. Esses problemas no desenvolvimento da saúde mental e comportamental são influenciados por fatores de risco e proteção que existem no contexto individual e no contexto coletivo ou comunitário. Agora quero falar um pouco mais sobre o que queremos dizer com fatores de risco. Em primeiro lugar, é importante entender que existem diferentes tipos de fatores de risco e que esses fatores existem em diferentes níveis na experiência do indivíduo. Por exemplo, no nível individual, exemplos de fatores de risco incluem deficiências sociais, como autismo ou problemas de saúde mental, como depressão ou ansiedade. Quando o indivíduo sofre dessas deficiências, que podem aumentar o risco do uso de drogas, devemos observá-las. No nível social mais íntimo, família e amigos, há também riscos. Por exemplo, a falta de apoio da família ou traumas na família. Outro exemplo inclui violência na família ou problemas com amigos, se não tivermos amigos que nos apoiem. Isso também aumenta o risco do uso de drogas. E nos níveis escolar e comunitário também há riscos. Por exemplo, violência na comunidade. Se alguém vive em uma comunidade com muita violência, isso também pode interromper o desenvolvimento mental, e isso pode levar ao uso de drogas. Mas outros exemplos também incluem a falta de conexão com a escola. Por exemplo, não se sentir conectado com os professores, com os colegas de classe ou com a aprendizagem em geral. E também barreiras aos serviços de saúde.
Se vivemos em uma comunidade onde é muito difícil conseguir serviços de saúde, incluindo de saúde mental, isso também pode aumentar o risco do uso de drogas. E no nível mais alto, temos a sociedade. Também deve ser entendidos exemplos de risco, incluindo pobreza, discriminação em geral e discriminação contra os hispânicos, o que também aumenta o risco do uso de drogas. Agora, esses exemplos são exemplos que existem em termos gerais, mas também sabemos que hoje em dia temos outro nível de riscos relacionados à pandemia da Covid-19. E vocês podem ver aí do outro lado. Em um nível individual, as pessoas que têm risco individual à saúde, como pessoas com diabetes, sabemos que isso pode aumentar nosso medo de ter o vírus. Por isso, pode causar mais problemas e o medo também pode atrapalhar o desenvolvimento da saúde mental, especialmente entre as crianças. Não só o risco que eles têm, mas se eles têm parentes, por exemplo, o pai ou a mãe, ou outros parentes com risco à saúde, pode deixar as crianças e jovens mais assustados e deprimidos. Além disso, pode criar problemas de saúde mental a longo prazo e causar o uso de drogas. Além disso, as condições mentais pré-existentes, como, por exemplo, em crianças ou jovens que já têm problemas com a depressão, a pandemia só tornou o problema mais sério. E isso é importante entender, e por isso sabemos como os jovens podem ser ajudados nessas situações. Em outro nível, familiares e amigos, também sabemos que a pandemia tem causado problemas econômicos, incluindo o desemprego. Quando os pais de um jovem estão desempregados, isso também pode afetar a saúde comportamental e mental. A desconexão de amigos e familiares devido à pandemia, devido à necessidade de ficar longe um do outro para prevenir a contaminação. No nível comunitário, a falta de estrutura ou rotinas que existe quando a escola fisicamente não existe mais, porque as crianças estão indo para a escola virtualmente, ou quando há muita mudança entre educação virtual e educação presencial. Além disso, as desconexões na comunidade em geral. As organizações comunitárias tiveram que cancelar muitos eventos ou atividades sociais que também afetaram os jovens. E em um nível mais alto, a pandemia também criou incerteza econômica, que também pode criar muito estresse na comunidade em geral, incluindo na família, e ao final, isto pode afetar os jovens também. Agora, estávamos falando de riscos, mas também devemos entender que existem fatores de proteção que são importantes porque podemos aumentar esses fatores de proteção para reduzir o risco do uso de drogas. Exemplos de fatores de proteção em geral também existem nesses 4 níveis. Por exemplo, no nível individual, há crianças e jovens que têm o tipo de resiliência individual de uma forma natural, ou por pais e professores que trabalharam e ajudaram a desenvolver esse tipo de resiliência na criança. Além disso, habilidades sociais e emocionais. Por exemplo, saber gerenciar emoções, ser capaz de ter relacionamentos com pessoas confiáveis. Todos esses tipos de habilidades que se pode desenvolver também pode prevenir o uso de drogas mais tarde. Ao nível da família e amigos, ter pais que nos apoiam, que nos acompanham, que nos ajudam com a escola, ou que fazem parte de nossas vidas, representam também um tipo de fator protetor. Tanto isso quanto conexões virtuais com amigos, e estou obviamente falando sobre conexões virtuais no contexto da pandemia, porque se conectar com amigos durante a pandemia de forma pessoal é muito mais difícil. E também no nível comunitário e escolar, é muito importante lembrarmos que a cultura hispânica é um fator protetor. As crenças, os valores, a importância da família para se apoiarem, esses são fatores de proteção.
mais somos capazes de aumentar a conexão entre a juventude e a sua cultura e a sua identidade hispânica e latina, mais podemos prevenir o uso de drogas. E também o apoio de organizações comunitárias. Quanto mais recursos e atividades em uma vida social saudável, em contextos saudáveis que os jovens têm disponíveis para participar, isso também reduz o risco de uso de drogas. E no nível da sociedade, quando há políticas econômicas e sociais que podem ajudar as famílias, que podem ajudar as comunidades, isso também pode diminuir o risco do uso de drogas. Agora, é importante entender que estamos falando hoje de forma de prevenir drogas nas escolas. Obviamente, escolas e professores não podem ajudar na redução de todos esses fatores de risco e aumentar todos os fatores de proteção. Mas é importante entender todo o contexto por duas razões. Em primeiro lugar, porque nos ajuda a entender quais são os fatores que influenciam a vida de nossos alunos. Quando entendemos que todas essas coisas, essas dinâmicas na sociedade, na família, na escola, impactam nossos alunos, podemos ajudá-los melhor. E segundo, porque quando desenvolvemos um plano abrangente para a prevenção de drogas, as escolas podem começar a identificar quais são os fatores de risco e proteção que existem em suas comunidades, ou qual fator de proteção que queremos incluir em nossa comunidade, e quais são os fatores que podemos intervir e mudar. Fazer esse tipo de análise nos ajuda a criar planos de prevenção. Aí vocês podem ver, no campo da saúde pública, ela nos oferece 3 tipos diferentes de estratégias chamadas de prevenção de substâncias que existem num contínuo mais geral da promoção da saúde, prevenção, tratamento e recuperação de drogas. Dentro da prevenção, temos 3 estratégias diferentes. Primeiro, as estratégias universais. Essas são as estratégias que impactam todos os alunos. Por exemplo, um programa na escola em sala de aula. Digamos, um programa que desenvolve habilidades sociais e emocionais, ajudando todos os alunos a criar resiliência. E esses tipos de habilidades podem ajudar mais tarde na tomada de decisões saudáveis. Então, temos as estratégias seletivas. Essas são estratégias desenvolvidas para ajudar os alunos que são identificados como tendo alto risco de uso de drogas. Por exemplo, estudantes que foram expostos a traumas psicológicos, por exemplo, como violência doméstica ou violência em casa. Sabemos que há uma grande conexão entre trauma psicológico e uso de drogas. Embora o trauma ocorra desde cedo, mais tarde na vida pode levar ao uso de drogas. Por isso, se tivermos programas seletivos que identificam, por exemplo, os alunos que foram impactados por traumas, ou seja, programas psicossociais em grupo com uma equipe treinada com capacidade de implementar esse tipo de programa, que é seletivo, para alunos específicos, isso também pode ser útil para a prevenção de drogas. E, ao final, os programas indicados, que são para alunos que já começaram a experimentar drogas. Por exemplo, um dos problemas que sabemos que existe nas escolas é o uso de cigarros eletrônicos, ou que é chamado vaping. Existem muitos programas de cessação para o uso da nicotina através do vape para estudantes que já começaram a usar. Agora, é importante entender que quando falamos de um plano abrangente na escola, não estamos falando em escolher uma estratégia ao invés da outra, mas sim de oferecermos estratégias diferentes dentro dessas 3 categorias de estratégias. Agora, para os participantes de hoje, que vêm do campo da saúde pública, imagino que esse modelo seja bastante familiar, mas também
pode ser que tenhamos pessoas participando desta conferência web que vêm do campo da educação. E para você, do campo da educação, quero apresentar outro tipo de modelo que é muito semelhante, mas que vem do próprio campo da educação. Isso se chama, em inglês, MTSS, essa abreviação em inglês, que é o Sistema de Suporte Multinível. Este é um modelo que é usado em um contexto acadêmico. Por exemplo, digamos, se for usado no campo da matemática, no primeiro nível, há os programas educacionais, o currículo de matemática, que é usado na aula para todos os alunos, mas, ao mesmo tempo, você pode identificar alunos que estão tendo dificuldade e não saem bem nas provas. Em vez de esperar muito tempo até que eles não passem mais nessa matéria, você pode começar a apoiá-los assim que identificar que há um problema. E isso pode ser feito em 2 níveis. O segundo nível é o de pequenos grupos. E o terceiro nível é o mais intensível, no nível individual. Como você pode ver, os 2 modelos são muito semelhantes, mas cada campo tem sua própria maneira de pensar, sua linguagem, seus termos, e por isso é tão importante entendermos ambos. Porque quando se fala de prevenção nas escolas, é importante entender a linguagem utilizada no campo da saúde pública e a linguagem utilizada na educação. Mas também, em ambos os casos, a ideia é criar um plano abrangente que inclua estratégia nos 3 níveis de suporte. Uma das perguntas que muitas vezes nos fazem é o quão cedo devemos começar a educação da prevenção. E a resposta depende muito do tipo de programa que você quer usar. Por exemplo, eu já mencionei a educação de habilidades sociais e emocionais, o SEL. Esse tipo de programa pode ser iniciado no jardim de infância ou até mesmo mais cedo, que é começar a falar com as crianças sobre habilidades emocionais sociais. Por exemplo, como identificar quando eu estou triste, quando estou com raiva e o que eu posso fazer. Como posso me comportar ou como posso pedir ajuda quando estou triste ou quando estou com raiva, por exemplo. Estes tipos de habilidades podem ser iniciadas bem cedo. E sabemos que quando desenvolvemos essas habilidades em uma idade precoce, quando as crianças são maiores, essas habilidades podem ajudá-las a tomar decisões mais saudáveis. Por exemplo, se elas têm muito estresse, ansiedade ou depressão, elas saberão como pedir ajuda, como identificar como se sentem e pedir ajuda, em vez de recorrer a drogas para tentar diminuir ou reduzir suas emoções intensas. Então, esse tipo de educação pode ser iniciada desde cedo e você tem que continuar com isso até o final do ensino médio, porque essas habilidades ajudarão em todos os tipos de contextos, prevenção de drogas e como ter relações com pessoas em quem confiamos. Isso pode nos ajudar na faculdade ou no trabalho, por isso deve continuar desde o jardim da infância até o final do ensino médio. Então, temos 2 outros tipos de programas que também podem ser introduzidos mais tarde. Por exemplo, no início do ensino médio, na 6ª ou 7ª série, para idades de 11 e 12 anos. Os 2 tipos de programas incluem a educação normativa, porque em muitas comunidades, eu sei que nem sempre está no contexto, mas em muitos contextos, o uso de drogas ou substâncias é usado por um pequeno grupo de estudantes, especialmente em uma idade precoce, 11 ou 12 anos. Então, temos que ajudar esses alunos a entender que não, a maioria não gosta de usar drogas. E isso pode ajudar a reduzir o uso de drogas. E o terceiro tipo são habilidades de resistência, que também são importantes ao confrontar alguém que lhes oferece drogas.
Eu vou falar rapidamente sobre as etapas de um plano de prevenção de drogas. Aqui vocês podem ver esses 5 passos. Primeiro, para construir um plano abrangente com todas essas estratégias, você tem que começar com a formação de uma equipe que inclua o professor em sala de aula, conselheiros, psicólogos, diretores escolares, uma equipe que representa as vozes na comunidade escolar. Em segundo lugar, deve avaliar quais são as necessidades e prioridades da escola. Quais são os problemas, por exemplo, os fatores de risco que existem naquela comunidade específica e quais são os fatores de proteção que devem ser aumentados. Em terceiro lugar, avalie os esforços existentes para melhorar o que já estamos fazendo em vez de recomeçar. Em quarto lugar, desenvolver um plano de ação que fale sobre o que deve ser adicionado, o que é necessário aumentar, o que necessitamos mudar e o que devemos manter porque já funciona. E, em quinto lugar, implementar esse plano e avaliar os esforços. Agora tem o último slide que fala sobre um pouco sobre as coisas a fazer durante a Covid-19. Eu sei que minha colega Michele vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então, já que no meu tempo acabou, eu vou para a sessão de perguntas e respostas, e se tivermos mais tempo no final, podemos voltar aqui. E agora segue a palavra, então, com Clara. Obrigada, Chay. Quero agradecer aos participantes por compartilhar as estratégias que vêm em suas comunidades e também houve um espaço para compartilhar ideias. Recebemos 2 perguntas até o momento e vou lê-las. A primeira pergunta é: a barreira linguística seria um fator de risco ou apenas discriminação? E o uso de máscaras pode agravar ou incriminar o bullying? Essa é a primeira pergunta de uma participante. Chay responde: a questão sobre o uso de máscaras no contexto da Covid-19. Na minha opinião, as máscaras não aumentam o risco porque são usadas universalmente. Contanto que todos os alunos usem máscaras e se as escolas tiverem políticas que exijam que todos os alunos usem máscaras, isso cria um contexto onde todos estão usando. Então, isso não muda o risco para um indivíduo. Obviamente, se em uma escola apenas os alunos que são considerados de alto risco, por exemplo, aqueles que têm problemas pulmonares, se só eles são obrigados a usar máscaras, então isso pode criar um tipo de bullying. Mas eu acredito que enquanto as escolas estiverem essas normas de uso de máscaras para todos, que é importante, acredito que isso não cria problemas. Obrigada, Chay. O que você diria sobre a linguagem como fator de risco? Não sei se entendo exatamente a pergunta. Se é sobre os alunos que não falam inglês bem, por exemplo, ou que falam espanhol na escola, se a questão é isso, isso pode criar risco. Obviamente, se no contexto da escola, se existe discriminação contra hispânicos ou imigrantes em geral, então isso pode criar fatores de risco. A solução não é que eles não falem espanhol, na minha opinião profissional. Não é mudar a língua, mas mudar o contexto, ou seja, deve ser ensinado a todos os alunos a importância de respeitar as diferenças, que somos todos imigrantes de uma geração para outra geração e que cada língua tem sua beleza e muitos aspectos bons, e que se alguém fala uma língua diferente do inglês, não tem problema. É obviamente a minha opinião, mas você tem que entender o contexto da escola, quais são os valores da comunidade e se é realmente possível focar nesses tipos de valores no nível comunitário. Sim, muito obrigada, Chay, e só temos tempo para mais uma pergunta no momento e faremos outras perguntas mais tarde, após a apresentação da Michele. Outra pergunta é, no momento, em Porto Rico, os alunos não estão nas escolas, eles estão em casa. Então, como eles se adaptam a essa realidade? Sim, a verdade que eu gostaria de ver, se você pode voltar nesse slide anterior, porque eu tenho algumas ideias lá. Em primeiro lugar, o problema com a escola virtual é que não há mais estrutura e rotina. E vocês podem ver aí no slide.
Isso é algo muito importante para as crianças na educação presencial, no prédio físico. Então, uma estratégia importante é conversar com os pais, ajudar os pais a manter um tipo de estrutura e rotina todos os dias, que as crianças acordem de manhã cedo e comecem a trabalhar, se conectem com a escola virtualmente ou trabalhem em sua lição de casa e terminem o dia no mesmo horário que teriam terminado no contexto da escola presencial. Esse tipo de estrutura pode ajudar as crianças a viver nesse contexto difícil. Também é importante ver como podemos continuar apoiando as relações que os alunos têm com seus pares ou companheiros e com professores, com adultos confiáveis que trabalham nas escolas. Obviamente, é difícil no contexto da Covid, certamente. Existem formas tecnológicas virtuais de fazer isso, mas também, às vezes, quando a tecnologia não está disponível, famílias que não têm acesso à tecnologia e têm que pensar de forma criativa. Por exemplo, eu conheço alguns centros escolares onde os professores escrevem cartas para os alunos e as enviam por correio, para que os alunos saibam que os professores estão escrevendo carta para eles e que eles estão pensando neles e que eles ainda querem apoiá-los, que eles ainda querem ajudá-los. Então, manter esse tipo de relacionamento em que os alunos sabem que há pessoas que ainda os apoiam é muito importante. Muito obrigada, Chay. Continuaremos respondendo perguntas mais tarde. E antes de passarmos à nossa próxima profissional, apenas lembraremos que também teremos uma avaliação ao final desta conferência. Agora é hora de receber nossa segunda convidada, que compartilhará conosco sua experiência profissional. Bem-vinda, Michele Baroni. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Michele Baroni e eu sou a diretora de um clube em Atlanta, Georgia, chamado Clube Mistura. Somos um sistema de apoio nível 2 para jovens latinos entre 11 e 17 anos. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, durante a pandemia, tivemos que mudar muitas de nossas regras de acordo com o nosso contrato para continuar oferecendo serviços para nossos participantes e seus pais. Como mulher hispânica, sempre levei em conta que a nossa comunidade é única e diferente das outras. Mesmo dentro da comunidade hispânica, temos nossas diferenças. Por exemplo, a comunidade em Atlanta, na Geórgia, tem necessidades que a comunidade de Nova York não experimentará. Por exemplo, em Nova York, especialmente se você mora na cidade, o transporte não é um problema. Todo mundo caminha até o mercadinho e é mais fácil adquirir os itens necessários. Em Atlanta, não é assim. Você precisa de um carro. A loja mais próxima pode estar a mais de 1,5 km de casa, e fazer as compras e levá-las para casa pode ser muito difícil. Então, tivemos que mudar nossas estratégias e modificá-las para sustentar as nossas famílias. Sempre que começo a trabalhar com as famílias, eu tenho que levar em conta as considerações culturais, e isso é planejamento. Isso pode ser durante a pandemia ou não. Não importa, precisamos sempre levar em conta nossas famílias. Temos que ver quais são as necessidades das famílias, levar isso em conta e ajudá-las ou modificar nosso programa de acordo com as necessidades das famílias. Também temos que levar em conta quais são as leis nos níveis local e também nacional, de modo que isso afeta a maneira como temos que fazer os nossos programas. Se as leis estão prejudicando as famílias com respeito ao transporte, por exemplo, que é o que eu tenho visto muito na minha comunidade, então eu tenho que ver o que eu vou fazer para ajudar as famílias com isso. Além disso, no município que estamos localizados, no condado de Gwinnett, notei que mudanças relacionadas ao trânsito foram implementadas para ajudar os pedestres a atravessar as ruas. Há mais faixas de pedestres para ajudar os pedestres, então precisamos levar em conta o que precisamos fazer em torno de nossas comunidades para ajudar as famílias e as comunidades com as quais trabalhamos.
Eu sei que já conversamos um pouco sobre isso com o Chay, sobre o tema de fatores de risco e proteção, mas é importante continuar com esse tópico, porque como vamos ajudar nossas famílias se não levamos em consideração suas vidas e seus traumas? Por exemplo, disparidades culturais, como imigração, temos o que se chama ICE, por suas siglas em inglês, que é o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas. Isso pode ser um grande trauma psicológico para nossos clientes. Quando uma criança chega em casa e seus pais se foram porque foram deportados, isso pode resultar em um evento traumático. Não consigo nem imaginar como deve ser passar por isso enquanto criança. Discriminação, eu sei que a senhora Cecília perguntou isso na pergunta sobre a linguagem. A discriminação é um fator de risco muito grande. Nossos pais param de buscar ajuda porque sentem discriminação por não saberem falar a língua. Então, o risco de uso de drogas aumenta porque eles não conseguem acesso aos serviços. A Covid-19 também tem sido grande fator de risco. As crianças ficam entediadas, não têm atividades para fazer, e o uso do celular com informações incrivelmente positivas, e estou sendo sarcástica quando digo isto, isso não ajuda. E no final, isso pode afetar a saúde mental, não só dos jovens, mas também dos pais. Eu me lembro que minha mãe sempre me dizia: Michele, quando você está doente, isso me afeta também. Então, a saúde mental do jovem afeta toda a família. Todos nós sabemos quais são os problemas, e eu sempre disse que é fácil falar sobre os fatores de risco, mas sempre senti, e esta é a minha opinião, e vi que quando nos concentramos nos fatores positivos, nos fatores de proteção, as mudanças acontecem. Isso, para mim, é quando eles têm esse apoio, eles podem mudar. Por exemplo, apoio de pares ou companheiros, quando no Clubhouse, ou seja, no clube, na sede do clube, há um grupo de jovens da mesma idade e eles têm outros da mesma idade também com eles, lidando com o mesmo tipo de problemas. Eles têm aquele tempo para poder falar sobre as coisas deles. É obviamente diferente agora porque estamos na pandemia e eles não podem estar nas aulas, mas eles ainda têm esse tempo para se encontrar e conversar através do Zoom sobre seus problemas e por que eles querem mudar. Os guias e os mentores. Tenho visto que tem sido a coisa mais importante para um jovem quando há um líder positivo, quando há um guia, um mentor, e não tem que ser um da equipe. Pode ser um pastor de uma igreja, pode ser um professor ou outra pessoa. Isso é super importante ter. Agora, a comunidade, vimos no município, que tem muitas partes, que tem muitas coisas muito bonitas e divertidas para os jovens fazerem na comunidade. E ter isso é um fator de proteção para eles. E suporte é familiar. Nunca me esquecerei quando a minha mãe e meu pai estiveram na Flórida e em uma apresentação de timeshare, que são essas propriedades por tempo compartilhado, uma coisa que o apresentador disse é: as famílias latinas são geralmente as primeiras a comprar timeshare, porque como latinos estamos mais focados e centrados na família e temos mais carinho, temos aquele calor latino, estamos sempre com a família. Isso é o que temos de mais bonito entre o nosso povo. Então, sabemos quais são os nossos fatores de risco e proteção. E essas são as mudanças que tivemos que fazer. Do lado esquerdo, vemos o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, que se chama ICE. Tínhamos o Clubhouse, que é a sede do clube, que estava localizada em um lugar muito central. Por razões financeiras, tivemos que nos mudar e quando isso aconteceu, fomos para outro lugar. Tivemos uma reunião de pais e eu disse aos pais que estamos mudando a nossa sede para outro lugar. E, de repente, 10 pais de 28 crianças me disseram que precisavam retirar as crianças do programa. Quando perguntei por quê, eles me disseram: porque o lugar para onde nos mudamos era um lugar com muitos postos de controle da migração. Naquela época, então,
Naquele momento, minha prioridade eram as crianças e os jovens. Então, eu tive que descobrir como trabalharia em torno desse obstáculo. Então, nós tínhamos o ônibus da organização, que você pode ver aí na foto, e começamos a pegar e a buscar as crianças em casa. Quando a Covid chegou, isso totalmente teve que mudar, porque então, antes de abrirmos a sede do clube por um tempo, mas apenas um pequeno número poderia andar no ônibus. E quando o confinamento aconteceu, isso tinha que terminar completamente. Não poderíamos fazer absolutamente nada, então usamos o ônibus para fazer entregas, para trazer materiais para as crianças, para que elas pudessem continuar com as aulas de prevenção, que é o mais essencial. E aí vocês podem ver essa campanha que se chama Too Good for Drugs, que significa algo como sou bom demais para usar drogas. Então, como estamos fazendo as nossas aulas agora virtualmente? Desde que entrei nessa carreira e comecei a usar o currículo do Too Good for Drugs, e vi nos comentários que alguém disse que estava usando este currículo muito bom para as drogas, e eu não vou negar, no início, eu não gostava desse currículo e não achava que os jovens iriam se identificar com esse currículo. Muitos dos nomes no currículo eram como Ashley ou Jacob, e eu me lembro muito bem que quando eu estava ensinando o programa a um grupo de meninas, as meninas e eu mudamos os nomes dos personagens para nomes de novela. Então, Ashley se tornou Esmeralda ou Lupita, e foi muito legal fazer isso. O que eu gosto agora é que o Too Good for Drugs, esse bom demais para drogas, fez algumas grandes mudanças para ser mais inclusivo, introduzindo nomes latinos, asiáticos, afro-americanos e caucasianos. É multinacional e é uma grande mudança, e eu gostei muito que eles fizeram isso. O bom deste currículo é que ele ajuda a desenvolver muitas normas positivas, como foco entre fatores de proteção, ao mesmo tempo em que ensina como prevenir o uso e o abuso de substâncias, mas sempre colocando fatores de proteção em primeiro lugar, como a capacidade de estabelecer metas, habilidades de tomada de decisão, habilidades de resolução de conflitos, comunicação eficaz, pró-vinculação social da escola, competência socioemocional, e esses são os fatores protetores que são extremamente importantes para a vida dos nossos jovens. O que eu também amo sobre esse programa é que ele é um programa universal. Já faço esse programa há 15 anos para crianças de 6 anos até jovens de 18 anos. E eles têm um currículo feito especificamente para as idades de cada participante do programa. É interativo e eles aprendem muito, mas tivemos que fazê-lo virtualmente. Bem, para torná-lo virtual, cada criança teve que levar seu livro de estudos para casa nos dias das aulas de prevenção. Eles seguiram o instrutor tendo seu livro, e cada livro aborda o currículo especificamente para a idade dos jovens. Então, se estivéssemos conversando com crianças na 7ª série, eles estariam seguindo com o livro da 7ª série. Se eles estivessem no ensino médio, continuariam com o livro apropriado para o currículo. O livro do lado direito é para pessoas do ensino médio e é geral para jovens nos últimos 4 anos escolares. Nós sempre temos que manter a fidelidade do currículo e não fazer mudanças sem a autorização do autor. Mas se você quiser visitar o site, você pode ir no toogoodprograms.org e eles vão te ensinar quais são suas adaptações aprovadas para que você possa aplicá-lo virtualmente. E como eles nos instruem, nós fizemos distribuições. Fomos até a casa de cada criança para levar os materiais para que eles possam fazer as atividades, e estamos fazendo isso via Zoom. Obviamente, eu gosto do Zoom porque eles fazem salas de espera. Dessa forma, você pode fazer mais coisas quando você tem que separar em pequenos grupos, o que para mim tem sido muito bom. Isso tem sido uma grande ajuda
E também levamos em conta as redes sociais. Embora possamos fazer algo negativo, as redes sociais possam fazer algo negativo para as crianças, elas também podem ser algo positivo. Eu comunico com meus jovens à sua maneira, e a maneira deles é de se comunicar através do Snapchat, e fizemos vídeos através do TikTok, e depois você vai poder ver o que eu tenho feito para acompanhar as crianças. O programa Mixtura também tem outra forma de se comunicar com as minhas crianças. Também fazemos atividades alternativas saudáveis, como arte, esporte, dança e muitas outras coisas. E para darmos continuidade a isso, fizemos nossa página no YouTube. Para fazer isso, é fácil enviar um vídeo, mas sinto que é melhor que os participantes vejam nossos rostos e saibam que esse vídeo foi feito especificamente para eles. Então, se você estiver interessado, você pode entrar na nossa página do Clube Mixtura para ver como fizemos nossas atividades em casa e como fizemos essa malhação para as crianças. Eu trabalhei com os meus modelos, que são os meus sobrinhos, que vocês veem aí na foto, e que me ajudaram com tudo. Mas foi eficaz, eles puderam ver que estou me esforçando para me comunicar com eles, e isso foi muito bom. E, finalmente, quando tudo termina, e eles fazem a parte deles, e eles têm feito tudo muito fielmente, as aulas alternativas, as aulas de prevenção e tudo mais, os jovens podem, então, se formar. E temos, então, a graduação. Essa é a melhor parte de tudo, é a coisa mais bonita que existe. Você pode ter esse tempo com eles, essa celebração com as suas crianças e dizer: olhe todo o esforço que você fez um grande trabalho, e não há recompensa melhor para eles do que saber que isso não foi em vão. Eles fizeram um ótimo trabalho. E foi um prazer falar com vocês. Essa é toda a minha apresentação, e se você tiver perguntas, por favor, me avise. Muito obrigada, Michele. Agora chegamos ao momento da sessão de perguntas e respostas que aconteceu na conferência web ao vivo e também foram traduzidas aqui para vocês. Como lembrete, muitas dessas perguntas foram feitas no chat e depois das perguntas houve também a pergunta de satisfação. Então, Doca continua. Obrigada, Clara. Muito obrigada, Michele e Chay, novamente, por esta bela apresentação. A primeira pergunta é de Delfia Gutierrez, que diz que se uma pessoa já se recuperou do uso de drogas, mas seus pais continuam a abusar verbalmente dela, essa pessoa pode ter uma recaída nas drogas novamente? E essa pergunta vamos dar a Chay. Sim, excelente pergunta. O que sabemos sobre a adição é que o tratamento ou a recuperação da dependência de drogas é realmente uma jornada ao longo da vida. E, obviamente, se os problemas que empurraram alguém para usar drogas em primeiro lugar continuam acontecendo, infelizmente, é fácil voltar a esse mesmo vício. Então, obviamente, é sempre importante que quando uma pessoa vai ao tratamento para o uso de substâncias, e eu sei que estou falando em tratamento que é diferente da prevenção, mas quando se está trabalhando no tratamento de um problema de uso de substâncias, é importante não só trabalhar com a pessoa, com o indivíduo, mas também entender todo o contexto. Se é possível mudar o contexto, quando a pessoa deixa o tratamento, se há problemas na família, por exemplo, às vezes, não há outra maneira de ajudá-la. Então, precisamos ver se ela pode estar com um outro parente, em um outro lugar, porque se a pessoa volta ao mesmo contexto, aquela mesma família, há uma probabilidade de voltar ao uso. Então, a próxima pergunta é de Viviana Soares, e ela disse: sabemos que durante essa pandemia, a violência doméstica e o abuso sexual aumentaram em todos os níveis. Há alguma classe educacional para os alunos nesse sentido? Michele, se você quiser responder essa pergunta seria ótimo. Claro, como eu disse, no programa Too Good for Drugs, Bom Demais para Drogas, falamos sobre relacionamentos, mas isso é visto no currículo de estudantes do ensino médio,
Obviamente, eles estão em outro nível em suas vidas, então temos que levar isso em conta. Falamos sobre violência doméstica, sobre como denunciar isso. E não só falamos sobre isso, mas também falamos sobre as pessoas ao redor deles e como eles podem ajudar. É por isso que é tão importante focar em ensinar os nossos filhos sobre os nossos guias e mentores, porque quando há essa confiança com uma pessoa adulta, eles devem fazer o trabalho de defender e lutar por essa criança. E no currículo, só vou poder falar sobre o currículo do Too Good for Drugs, porque esse é o currículo que eu estou usando agora, mas sei que essa parte está sendo falada no currículo dos alunos do ensino médio. Como eu disse, essa parte tem que ser claramente falada com os alunos, mas as crianças do ensino fundamental 1 e 2, e para as crianças da 6ª e 8ª série, também precisamos conversar com eles de uma maneira que eles entendam e que seja aceitável. Sim, esta é uma boa pergunta e há agora um comentário de Madalena Bustillos, e ela diz: excelente apresentação, gostaria que pudesse ser dada com mais tempo porque há muitas informações muito interessantes, como nos dar exemplos mais experienciais. Também vou tirar um momento para lembrá-los que teremos a segunda parte desta apresentação e eles vão ter uma conversa entre amigos e então teremos aí mais tempo de falar mais sobre este tema. Mas eu gostaria de passar esta parte para Shai, para ver se ele pode nos ajudar a dar mais exemplos de experiências sobre como apoiar as famílias durante este tempo da Covid-19 e a transição de programas e escolas para virtuais e o que podemos fazer, como podemos ajudá-los. Bem, antes de mais nada, se a escola já está usando um programa estabelecido, como por exemplo, o exemplo dado por Michele, muitas das empresas que desenvolveram esses programas, como o Too Good for Drugs, eles estão desenvolvendo seus próprios materiais para ajudar os professores a fazê-lo virtualmente. Então, a primeira coisa que eu faria seria entrar em contato com a empresa que desenvolve o programa e ver que tipo de material, que tipo de exemplos ou estratégias que eles já têm para adaptar os programas para escolas virtuais. Como eu disse antes, uma das coisas mais importantes para apoiar as crianças é essa conexão com os adultos que as apoiam. E não só os pais, mas também os professores. Então, o exemplo que eu dei antes, para mim, é muito importante. Quais as maneiras que a escola pode trabalhar com os pais para apoiar esta conexão, tanto virtualmente quanto de maneiras não virtuais? Escrevendo cartas, por exemplo, visitando ao ar livre, passando de carro, por exemplo, na porta da casa deles ou da escola e cumprimentando os alunos, porque os alunos saberão que os professores não desapareceram, eles estão aí e que as pessoas que os apoiaram no passado ainda estão aí para apoiá-los. Isso é algo muito importante para todas as idades. Outros exemplos que podem ser adaptados. Eu acho que eu vi que havia alguém que também escreveu isso no bate-papo, sobre criar grupos virtuais, se você puder, porque se você pode fazê-lo em pequenos grupos, mas não com a classe toda, mas com um grupo de até 5, 6 ou 7 alunos, para que vocês se encontrem até uma vez por semana virtualmente com um adulto, um professor, um conselheiro, ou alguém que possa facilitar essa conexão entre eles, porque essa conexão entre pares também é tão importante. E é por isso que na escola sempre temos estratégias diferentes em sala de aula para que os alunos trabalhem uns com os outros, promovendo a colaboração, pois essas são as habilidades que ajudam a promover esses tipos de habilidades sociais e emocionais, que podem ajudar mais tarde na vida. Então, tente adaptar esse tipo de trabalho em grupo que você faz em sala de aula para fazê-lo virtualmente e de uma forma que realmente ajude os alunos a participar. Não só que os 20 alunos estão lá assistindo à apresentação do professor, mas que eles possam conversar uns com os outros. Então, é por isso que também é bom ter pequenos grupos e, às vezes,
Se você não pode fazer muito desse tipo de grupo pequeno, pelo menos faça isso para os alunos de maior risco, para que eles tenham essa conexão com os colegas e com os professores. Espero que esses exemplos ajudem. Obrigada, Chay, você torna muito prático quando você dá esses exemplos. Então, a próxima pergunta é para Michele, da Gabriela Wing. A questão é: o que pode ser feito com crianças que têm necessidades especiais e que estão tendo muito estresse devido ao confinamento e não mais aceitam estar em aulas online? Então, Michele pergunta: que tipos de problemas especiais? Bom, talvez podemos ter mais esclarecimento, mas Michele responde: porque isso pode mudar muito, mas eu posso cobrir levemente. Por exemplo, digamos que seja uma menina ou um menino que tem uma deficiência intelectual. Eu tenho visto que as crianças com deficiência são até mais aptas e prontas e querem aprender mais do que as outras crianças que não têm esses problemas. Embora tenham suas dificuldades, a única coisa que eles querem fazer é ter um momento para desestressar. Agora, faz parte também que a mãe ou o pai do jovem possa ajudar, especialmente durante esse tempo da Covid, onde, obviamente, nós não podemos estar lá com eles fazendo as aulas pessoalmente. Nós não podemos ajudá-los. Então, agora, a parte do pai ou da mãe pode nos ajudar a facilitar essas aulas. Então, devemos ter essa conversa com a mãe. Se você quer que seu filho ou filha participe, nós vamos fazer isso. Podemos adaptar isso no nosso programa para que eles possam entendê-lo e participar também. E quando temos esse apoio dos pais, é muito importante. E a Gabriela escreveu que estava falando sobre autismo, síndrome de Down. Então, Michele fala: que bom, então, que eu adivinhei. Então, agora, a Dolca comenta: eu acho que também é importante lembrar as coisas positivas nessa pandemia, como o aumento do acesso à telemedicina. Os pais que têm um filho com necessidades especiais podem tentar ligar para essas empresas e clínicas de saúde mental, escolas, e perguntar quais recursos estão disponíveis para ajudar. E agora, uma das grandes vantagens é que, com o acesso à telemedicina, você não precisa sair da sua casa. Você pode se conectar mais facilmente e buscar ajuda. A próxima pergunta é um comentário e uma pergunta, de Margarita Pérez Pulido, e diz: os jovens agora estão usando drogas como forma de escapar da situação atual. As aulas estão na internet, não há muita interação para abordar essas questões de drogas. As escolas devem integrar um sistema de redução de estresse baseado em mindfulness, consciência plena, para despertar a curiosidade sobre conhecer a si mesmos e como se relacionar com a sociedade. Você tem algum comentário sobre isso, Chay? Acho que esse comentário está certo. Muito bom comentário. Muitas vezes, em geral, uma das razões pelas quais os jovens usam drogas são essas. Uma das duas razões. Primeiro, para explorar. Pode ser porque eles querem ter a experiência, mas mais frequentemente é para escapar de tipos de emoções ou situações onde eles não têm outros recursos. Quando o jovem não sabe mais o que fazer. Quando eles não sabem onde pedir ajuda ou como eles podem pedir ajuda. É por isso que eles recorrem às drogas, a fim de escapar dos sentimentos, das emoções ou problemas que eles têm. Então, é como foi dito no comentário da participante. Temos que ver, em geral, quais são as alternativas. Como ensinar aos jovens as alternativas mais saudáveis para gerenciar os problemas que eles têm. Mindfulness, ou atenção plena, é um tipo de meditação, e há muitos estudos mostrando que esse tipo de intervenção ajuda crianças, jovens e adultos, todos nós, a saber a meditar, a como pausar a mente de todo o nosso pensamento cotidiano e ser capaz de relaxar o corpo e a mente.
Esse tipo de intervenção é muito positiva e ajuda muito, e há várias outras estratégias também, como exercício físico, correr, ler um livro, pegar o telefone para ligar, falar com um amigo, com um parente em que você confia. Todas essas estratégias de como podemos nos ajudar quando estamos sofrendo são muito importantes. E a Michelle diz: eu posso acrescentar algo, Chay, desculpe se estou interrompendo, mas é por isso que é tão importante que nós demos às crianças atividades para que elas estejam ativas durante o dia, para que elas não fiquem entediadas ou não tenham tempo para sofrer e pensar em todas as coisas ruins que estão acontecendo na vida. Porque há coisas ruins acontecendo. E é por isso que é tão importante fazer o nosso trabalho. Desde que a Covid começou, trabalhamos dobrado, porque fizemos os vídeos do YouTube, tivemos que ir às compras, foi muito trabalho, mas vale a pena, porque agora é quando eles mais precisam da gente. E fazemos o esforço para que eles estejam com suas mentes ocupadas com atividades positivas. Desculpe por ter interrompido você. Chay, perfeito. O que eu acrescentaria ao que você estava dizendo, Michele, é que como eu disse antes também, sobre a estrutura diária, rotina, porque quando os alunos, os jovens, não têm nada para fazer, eles vão dormir muito tarde e acordam muito tarde, e não têm o que fazer. É quando ficam entediados ou começam a pensar geralmente sobre todas essas coisas ruins que existem na vida. Mas se eles têm rotina, eles sabem que têm que acordar para uma atividade ou um programa que eles têm que fazer, se é com a escola ou se é um programa comunitário, como o da Michele, tudo isso ajuda os alunos e é importante que nós, como a Michele disse, possamos criar oportunidades. Devemos fornecer as ferramentas e oportunidades para que eles possam participar de atividades positivas. Clara, obrigada, Michele e Chay. Sim, de fato, falando de ferramentas, também estou percebendo cada vez mais a integração da atenção plena nas escolas. Pelo menos antes da Covid e com meus filhos, a ideia estava presente já nas escolas. Então, espero que cresça e seja mais utilizada entre os jovens. Bem, a próxima pergunta vem de Roberto Paniagua. É um comentário e depois uma pergunta. Em Porto Rico e aqui na Filadélfia, as entidades de impacto têm recursos muito limitados e, às vezes, há muitos obstáculos para trabalhar na questão do uso de substâncias. Haverá uma proposta para que essas entidades possam receber o aval do governo para que possam trabalhar diretamente com a escola, sem a necessidade de obter muitas permissões? Michele pode responder a essa pergunta de Roberto. Claro, sei que há muitos obstáculos para alcançar os fundos, porque isso é primordial, ter o financiamento. Há recursos, mas é necessário buscar esses recursos. Eu tenho visto que foram criadas essas arrecadações de alimentos, por exemplo, food drives, que é como um auxílio para as famílias, para aqueles que não têm comida, nas igrejas que existem em todos os Estados Unidos. As igrejas são um grande recurso. Se alguém quer se voluntariar e fazer isso, é uma grande oportunidade para ajudar a comunidade através das igrejas. Agora, se isso causa algum desconforto, porque talvez uma pessoa não se sinta confortável com a igreja, também há lugares comunitários. Eles estão sempre com os mesmos obstáculos que você tem. Eles não têm os serviços ou os fundos também. E é por isso que é tão importante ter as parcerias, os acordos. Então, o que eu não tenho, meu amigo vai ter. O que eu tenho, meu amigo não tem. Então, devemos trabalhar juntos como uma comunidade para complementar o que não se tem, para que esses fundos possam ser agrupados e para que nós possamos ajudar as pessoas. Esse é um problema desde que comecei com a minha carreira, de que não há fundos. E esse sempre será o caso, que nós nunca teremos financiamento para fazer as coisas, mas temos que saber conversar com as pessoas, buscar nosso apoio na comunidade para alcançar nossos objetivos, ajudar as pessoas. Isso tem me ajudado muito.
Obrigada, Michele, por compartilhar sua experiência pessoal. É verdade que financiamento em nossa linha de trabalho é sempre difícil de encontrar. Dolca, agora passo para você. Adoro essa última pergunta, porque para desenvolver um programa de prevenção especificamente em tempos de pandemia, temos que ser recursivos e tentar colaborar. Em colaboração, há sucesso. Colabore com todas essas organizações sem fins lucrativos que temos nos Estados Unidos. Agora, a próxima pergunta é de Trinidad Bueno e diz: que estratégias podemos ter para recrutar pais e adolescentes em tempos de Covid-19 para os nossos programas de prevenção? Chay, essa é uma pergunta muito boa, porque trabalhar com os pais é um grande obstáculo muitas vezes. Há muitas razões pelas quais os pais nem sempre podem ajudar ou colaborar, porque estão ocupados, ou às vezes porque o programa está em inglês e eles não têm as habilidades linguísticas, e às vezes porque eles não sabem como. Mas uma das estratégias específicas que usamos em vários tipos de programas é que os pais colaborem uns com os outros. Ou seja, se alguém pode encontrar um ou dois pais que podem criar um programa para outros pais. Muitas vezes os pais não querem vir para a escola ou não sabem como colaborar com a escola. Mas, por exemplo, na minha comunidade aqui em Massachusetts, tivemos um programa de aprendizagem socioemocional e queríamos trabalhar com os pais para saber como eles podem ajudar os estudantes a desenvolver essas habilidades. Então, o que foi feito antes da pandemia, obviamente, foram programas de clube do livro, onde uma mãe ou um pai convidava seus amigos para a sua casa, em sua sala de estar. Obviamente, esse tipo de programa é muito mais difícil com a pandemia, mas ainda assim pode ser feito através do Zoom, por exemplo, mas é muito mais fácil trazer os pais quando uma pessoa que entra em contato com eles é um outro pai, ou alguém que já os conhece da comunidade, talvez alguém com quem eles vão à igreja juntos, ou que eles conhecem através da igreja. Esse tipo de trabalho com redes sociais não é só virtual, não redes sociais na internet, Facebook, tudo. O que temos é uma boa estratégia, mas também é feito de forma mais pessoal, os pais conversando uns com os outros. Isso é uma excelente estratégia. E com os jovens, acho que a pergunta também foi feita sobre os jovens. Quando os jovens entram em contato uns com os outros, quando eles podem encontrar alguns jovens que podem desenvolver liderança e que eles podem liderar grupos de outros jovens, isso normalmente é mais bem sucedido do que quando um adulto tenta trabalhar com eles. E uma outra coisa que eu vou dizer é que também trabalhamos com uma comunidade de Massachusetts em treinamento e capacitação dos pais para que eles se tornem líderes comunitários. Ou seja, encontrar dois ou três ou alguns pais que são muito envolvidos, que têm muito entusiasmo e que têm tempo para que eles possam desenvolver suas habilidades de liderança para poder trabalhar com outros pais. Obrigada, Chay. Bem, temos mais 5 minutos para responder as perguntas. Então, não acho que seremos capazes de responder a todas as perguntas que houve hoje, porque muitas perguntas chegaram, mas tivemos que não pudemos responder. Então, sigam a próxima conferência web, que é uma continuação, conversa entre amigos, para vocês terem os segmentos dessas perguntas e respostas. E a próxima pergunta é mais como um comentário de Margarita Pérez Pulido, e ela disse: como pouco a pouco transformar o aspecto negativo que afeta a segurança e a autoestima? Não sei se a parte anterior da frase está faltando, mas diz: o sucesso de aprender a redução do estresse pode cultivar uma relação diferente com suas emoções e a vontade de usar drogas para acalmar seus medos e etc. É importante aumentar a capacidade de estar atentos
a forma como se sentem nesses momentos e que possam usar seus próprios recursos internos e ter acesso às suas qualidades pessoais. É importante ensiná-los a não julgar, a buscar paciência com os desafios que vivem. Chay, como diretor da Academia de Aprendizagem Social e Emocional, não sei se você quer falar um pouco, e também Michele, mas acho que isso reflete muito o seu trabalho. Chay. Estou 100% de acordo com o comentário. Esse tipo de habilidade, que faz parte, digamos, das diferentes habilidades sociais e emocionais, e uma dessas categorias de habilidades é a maneira como ensinamos crianças e jovens a lidar com suas emoções. O que fazemos quando estão com fome ou quando têm medo? Que tipo de recursos, atividades ou estratégias eles podem usar individualmente para se acalmar? E, obviamente, existem diferentes tipos, diferentes maneiras de fazê-lo. É importante ensiná-los a lidar com as emoções individualmente, mas também é bom ensiná-los a pedir ajuda de um amigo ou de um adulto, porque também é bom ter essa capacidade social de gerenciar nossas emoções. Mas eu acredito que o campo da meditação e todos esses tipos de estratégias avançaram muito nos últimos 5 ou 10 anos. Sabemos muito mais que não é apenas algo que soa bem, mas que há pesquisas que mostram cientificamente que esse tipo de prática de atenção plena, de ter 5 minutos por dia e apenas relaxar, esse tipo de prática diária pode ajudar dramaticamente a diminuir o estresse, gerenciar emoções e, eventualmente, também prevenir muitos dos comportamentos de risco, incluindo uso de drogas, suicídio e violência. Então, eu acho que todo esse tipo de programa e estratégias são muito importantes. E, como eu disse antes, elas são importantes para as crianças, elas são importantes para os jovens e para nós, adultos, também. Clara, sim, isso é verdade. Não há ninguém que não possa se beneficiar da meditação e estar ciente de nossas emoções. Obrigado, Chay. E como nós temos tempo para mais uma pergunta, Dolca. Sim, vamos fazer mais uma pergunta e eu vou ler esse comentário da Margarita, porque ela diz: desculpe o comentário anterior que eu fiz, porque não foi uma pergunta, foi só um comentário, porque eu fiquei animada e queria dar a minha opinião. Eu amo que o público está realmente conectado conosco e que eles querem expressar neste espaço seguro. E este é o momento de falar sobre todos esses problemas que estamos enfrentando com a Covid-19. Então, não há necessidade de se desculpar. A próxima pergunta vem de Anabel Panayagua. Que tipo de reações você recebe dos pais quando você pede para que eles mantenham seus filhos em uma rotina, em um horário fixo? Michele. Eu sei que os pais já têm muitas coisas para se preocupar, especialmente nesse momento, e há pais que nem sequer têm emprego e estão sob muito estresse. No começo, eles me perguntavam: Michele, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer se eles não estão participando? E eu digo que precisamos começar com uma boa agenda. Como fazemos com um bebê, e no início é um pouco difícil para um bebê, por exemplo, ir dormir na hora de dormir. Mas quando somos consistentes e os ajudamos, depois de um tempo, eles vão perceber que o que estamos fazendo é ajudando e facilitando suas vidas. Quando seus filhos vão dormir na hora certa e acordam na hora certa, eles também podem participar bem na escola, eles podem estar mais vigilantes e aprender o que deveriam estar aprendendo. Também depende dos pais, porque há pais que são super bons em ouvir o que dizemos, e há pais que já estão no seu limite, que não aguentam mais e não sabem o que fazer. Então, nós estamos aqui com carinho, com humildade e paciência para dizer a eles: estamos aqui para apoiar você e seu filho ou filha também. Nós queremos apoiá-los. Eu acho que dessa forma,
funciona. E se não funcionar, nós já sabemos que podemos fazer do jeito que você está fazendo. Mas eu sempre quero que eles tentem fazer algo que está fora da norma. E eles vão ver como as mudanças podem acontecer. E eu entendo os pais. Eles estão sofrendo e eles têm que pensar no dinheiro, na comida, na casa. Meu filho é desatento na escola. Eles têm muitas coisas para se preocupar. E este é mais um programa extra. Mas logo, eles vão ver que as crianças estão se divertindo muito com o que estamos fazendo. E você também. Se você tem uma aula virtual que você está fazendo, faça essa aula ficar divertida, para que as próprias crianças queiram assistir a essas aulas, para que elas possam continuar, porque isso também depende do nosso trabalho. Se estamos fazendo bem, elas virão. Obrigada, Michele. Obrigada, Chay. Gostaríamos de agradecer a Chay e Michele pela apresentação de hoje, por todo o trabalho inestimável que fazem por nossas comunidades e pelo tempo que se dedicaram a nós. Encerramos, então, a sessão de perguntas e respostas, e vocês podem ver aí as informações de contato do Centro Hispânico Latino, PTTC, que você pode entrar em contato para mais informações, para solicitar treinamentos e assistência técnica gratuitos. Você tem as informações também para entrar em contato diretamente. E agora as informações do contato do PTTC do Nordeste e do Caribe, que vocês podem ver aí. As informações de contato dos apresentadores, e vocês podem entrar diretamente em contato com eles também, se tiverem mais perguntas ou para fazer comentários, para solicitar qualquer ajuda. E esse, então, é o link para a pesquisa de satisfação que aconteceu para os participantes desta conferência web ao vivo. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, obrigada por estar conosco e juntar-se a esta conferência web intitulada Melhorando os Esforços de Prevenção nas Escolas para Populações Latinas e Hispânicas no contexto em mudança da Covid-19. Muito obrigada. Tenham um ótimo dia.